O bastonla senelerce dayak yiyen senin karın olsaydı, yine de o soruyu sorar mıydın? Olá amigos, bem-vindos ao meu canal. Não se esqueçam de se inscrever, assistir ao vídeo completo e ativar o sininho de notificações para ficarem por dentro de novos vídeos. Quando Anser ouve que Sola vai fazer um aborto, ele vai até ela para tentar convencê-la do contrário. Quando Sola sente náuseas, Anser a espera na porta. Quando Sola sai, ele diz: "Não se preocupe, estarei sempre aqui para você." Enquanto isso, Aizma e Ertugrul começam os preparativos para o casamento. Mas Aizma ainda pensa em Gulfine. Então, ela diz a Ertugrul: "Ainda estou pensando em Gulfine, vou vê-la." Ertugrul responde: "Seu coração bondoso é maravilhoso." Depois, Esma vai até Gulfine. Nesse momento, Sinem e Mine chegam à casa de Metin. Metin pede a Egito que compre balas de maçã. Metin dá uma para Mine e outra para Sinem. Mine pergunta: "Você também vai comer uma, mãe?" Metin responde: "Sua mãe tinha desejos por maçãs caramelizadas quando estava grávida." Mine diz a ele: "É por isso que eu gosto de maçãs caramelizadas." Depois, eles querem tirar fotos. Hilal tira as fotos deles. Enquanto isso, Anser diz a Sila: "Você vai ver, Engin vai ficar radiante quando descobrir que vai ser pai." Sila responde: "Seu marido era apaixonado por você, o meu já entregou o coração a outra pessoa." Anser fica muito surpreso ao ouvir isso. Nesse momento, Nisa, que está trabalhando no quarto, pensa que Engin e Sila se reconciliaram porque viu as fotos deles na festa de noivado. Nesse instante, Engin chega. Nisa se mostra mais distante com ele. Engin pergunta se ela resolveu o problema de ontem. Nisa responde: "Resolvi sim, tive que pensar sobre isso sozinha, não deveria ter te incomodado na frente da família do seu marido." Nesse momento, Anser diz para Sila: "Engin não faria uma coisa dessas. De onde você tirou essa ideia?" Sila responde: "Com o assistente dele." Anser diz: "Você entendeu errado." Sila continua: "Eu vi o jeito que eles se olhavam. Não posso me reconciliar com Engin só por causa da criança." Enquanto isso, Engin pergunta a Nisa: "Como você sabe que eu estava lá?" Nisa responde: "Meu irmão levou sua sogra, ela me contou." Engin explica: "Mesmo estando me divorciando dela, eu respeito a família dela, por isso fui lá." Nisa concorda e quer ir embora. Engin se aproxima dela e pergunta: "Você não se esqueceu de nada?" Nisa fica surpresa e, com a voz trêmula, pergunta: "Como o quê?" Engin entrega a ela a pasta e diz: "Assim, e você pode me ligar quando quiser, terei prazer em atender." Anser diz a Sila que ela está pensando errado, mas Sila tem outro plano em mente, então está essencialmente atuando alheia a tudo. Anser a abraça. Depois, Sila continua sua atuação. Sila toma um remédio e diz: "Minha cabeça dói, vou tomar um pouco." Anser diz: "Você não vai tomar nenhum remédio." Sila responde: "Que diferença faz? Vou fazer um aborto de qualquer maneira." Anser diz: "Se for preciso, ficarei ao seu lado e a impedirei de tomar este remédio." Sila diz: "Por quanto tempo você pode ficar aqui?" "Vou embora desta casa de qualquer maneira." Anser pergunta: "O que isso significa?" Sila diz: "Engin vai desocupar a casa." Anser pergunta: "Para onde você vai nesse estado?" Sila diz: "Não sei." Sila está fazendo isso apenas para entrar na mansão. E ela conseguirá. Entretanto, Xian foi até Engin. Xian lhe diz: "Você foi pedir a mão da moça em casamento?" Engin responde: "Sim." Xian pergunta: "Do lado da moça ou do rapaz?" Engin diz: "Já que Esma nos convidou, deve ter sido do lado da moça." Xian pergunta: "Você estava do lado de Sila? Vocês vão se reconciliar?" Engin responde: "Nem pensar." Xian, percebendo a proximidade de Engin com Nisa, pergunta:
Como está seu relacionamento com sua assistente? Enjin diz: sim, ela é uma ótima moça, será uma excelente advogada. Xian diz: ela é uma ótima moça, espero que ela tenha muito sucesso. Aliás, percebi que ele está decidido a se divorciar de Sula. Se ele desistir do divórcio, ninguém o julgará, diz ele. Enjin diz: para mim, acabou. O amor que você e um ser têm, nós não temos. Você passou por tanta coisa, e mesmo assim a ser voltou para você. Se eu tivesse visto que Sula se importava comigo, mesmo que um pouco, eu não teria desistido do meu casamento. Nesse momento, Sula diz: todas as promessas que a Enjin fez sobre o casamento eram mentira. Nós íamos criar nosso filho nesta casa. Então Enjin diz a Xian: eu queria ter um filho com Sila, mas ela não se sentia confortável com isso. Eu deveria ter entendido naquela época. Xian diz: porque você estava apaixonado por ela. Enjin diz: minha única expectativa da vida é um lar tranquilo, uma família feliz e um filho. Nesse momento, Sila diz: estou carregando o filho do homem que amo no meu ventre, mas não posso contar a ele. Talvez eu nunca veja meu filho. Anser diz: essa questão do bebê pode não ser o destino. Sila pergunta: como vou cuidar desta criança se não tenho um lar? Anser responde: não se preocupe, estou aqui para você. Sila pergunta: o que você pode fazer? Anser sorri para ela. Nesse momento, Mukadder vê a bengala sobre a mesa de jantar e pede a Gulsum que a retire. Gulsum responde: não posso. O Sr. Metin disse que ela ficará aqui enquanto eu estiver fora. Mukadder se irrita, dizendo: eu mandei você tirar. E pega a bengala, jogando-a no chão. Nesse instante, Anser e Sila chegam à mansão. Anser pega a bengala e diz: a Sra. Mukadder manda boas-vindas. Mukadder então se aproxima deles. Em seguida, ela lhes conta que nesta casa, todos. Anser diz: ela está fazendo as coisas do jeito dela. Você deveria ter me perguntado antes de convidá-la para vir aqui. Anser responde: não preciso pedir permissão a ninguém para convidar minha irmã para casa. Sila já tem um quarto aqui. Sila pergunta: meu quarto ainda existe? Mukadder diz: isso não é da sua conta. Sila diz: tudo bem, então, vou para o meu quarto. Mais tarde, Anser pede a Gulsum que leve a mala para o quarto de Sila. Mukadder diz que não. Anser pergunta: o que você está tentando fazer? Mukadder diz: nesta casa, quem manda sou eu. Gulsum, leve a mala para o quarto dela. Mukadder iniciou uma disputa de poder. Mais tarde, Sinan e Anser vão para a sala de estar e começam a conversar. Nesse momento, a Esma se aproxima de Gulfeng. Esma diz a Gulfeng: você não pode ficar sozinha. Se quiser, posso trabalhar com você. Gulfeng, ao ouvir isso, finge estar doente. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e deixar um comentário para receber notificações de novos vídeos. Até breve. Tenha um ótimo dia.